será que eu vou conseguir aquele emprego novo? E aquela promoção? Ai, meu Deus. Será que eu falei alguma coisa errada? Ai, será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sabe quem tá falando com você? A sua ansiedade. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ansiedade é algo que comumente nós pensamos ser natural. Todo mundo tem, todo mundo passa. E na verdade, não. A ansiedade pode sim ser um transtorno que está afetando a sua vida em diversas áreas. Ela pode estar paralisando você. Ela pode estar paralisando você na sua vida profissional, nas suas relações, ou até mesmo em viver a vida propriamente dita, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento que causa pensamentos de preocupação. O que é um sentimento de preocupação? É aquele que você se ocupa previamente, antes do evento acontecer. Então, assim, você faz um filme na sua cabeça, monta lá um roteiro perfeito de como a coisa vai dar errado. E isso é muito comum para quem é ansioso. E a ansiedade, ela pode vir de pensamentos, coisas que acontecem na nossa vida, positiva ou negativa. Exemplo positivo. Ai, não vejo a hora das minhas férias. Ai, não aguento mais. Quero tanto que as minhas férias cheguem. Ai, e o dia do meu casamento, hein? Será que vai dar tudo certo? São exemplos que são coisas positivas que vão acontecer com você, mas que geram uma ansiedade em que você começa ali a fazer o seu roteirinho particular na sua mente de como tudo pode dar errado. Coisas positivas são coisas negativas, perdão. Negativas podem ser quando você vai passar por um processo estressante, que por mais que tenha que você esteja almejando algo positivo apesar em cima daquilo, você está ansioso, você tem medo de dar tudo errado. Exemplo, uma entrevista de emprego, você vai se sentir acuado, você vai se sentir com medo de não dizer as coisas certas, de repente não agradar, de não escolher a roupa certa, de se atrasar, enfim. Tudo isso pode gerar a ansiedade. E o que é o mais louco de tudo isso? Você acha que isso são situações isoladas que podem acontecer e aí você fica ansioso? Tudo bem, isso pode ser sim o seu caso, mas pessoas que possuem transtorno de ansiedade, elas vivem a vida delas no futuro. O que isso significa? Que a pessoa que tem ansiedade não vive no presente em nenhum momento. Porque mesmo que ela esteja lá, naquela situação, por exemplo, você está trabalhando e aí você está fazendo uma tarefa em que exige sua concentração. A pessoa que é ansiosa, ela vai começar a pensar: nossa, e se eu não fechar isso? Se eu não conseguir terminar isso da forma certa? Nossa, e se o resultado for negativo? E, ai, se eu receber uma bronca do meu chefe, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você acaba vivendo ali. Você não estava vivendo naquele momento em que você estava desempenhando o papel de profissional, ali fazendo sua tarefa que tanto você gostaria de fazer na perfeição. Muito pelo contrário, às vezes a ansiedade pode até atrapalhar e fazer com que você cometa erros que você não cometeria se você estivesse no presente, se a sua mente estivesse no presente, concentrado. Entendeu a importância? Um pouquinho da importância da gente tratar os transtornos da ansiedade? E os transtornos, eles acontecem geralmente por traumas. E como aqui, nesse canal, a gente vai falar sobre traumas de infância, eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha vivência e por que eu fui e tenho tratado a minha ansiedade. Eu vivi num ambiente turbulento onde eu não me sentia segura e em alguns momentos, mas não era só ruim, sabe? Existiam coisas muito boas na minha infância, teve coisas muito boas.
Mas aqui a gente não tá falando, eu não fiz esse canal para falar sobre as coisas boas que aconteceram comigo. Eu quero te falar das coisas negativas, para que a partir delas a gente comece a se identificar aí, né? Você pode olhar e falar: "Nossa, isso aconteceu comigo também". E aí a gente pode começar o processo de cura interior, pensando sobre, refletindo sobre o assunto. E na minha infância eu lembro que eu me sentia com medo. Medo de que a próxima briga acontecesse. E o que queria acontecer naquela briga? Meu pai, ele tinha dois comportamentos na hora da agressividade. O primeiro era agredir as pessoas ao meu redor, a minha mãe, os meus irmãos, ou a pessoa que de repente falou alguma coisa que ele não gostou, porque ele já já resolvia tudo na porrada. Eu lembro que a gente estava em Santa Catarina, almoçando na casa dos meus avós, se eu não me engano. E estava lá um irmão dele, ele tem, né, dois irmãos. E um dos irmãos, ele teve um problema e eles não conversavam. E aí naquele dia o meu avô queria colocar eles juntos, né, para fazer as pazes e se reconciliar. E não sei o que aconteceu, eu tinha uns 6 anos, acho. Tudo eu acho que é 6 anos, né? Por aí, tá, gente? Entre 5, 6, 7 anos. E aí a gente tava lá, brincando com as crianças e tal, e eles na mesa de churrasco tal, comendo aqueles espetos de carne, que meu avô era gaúcho e, né, sabe, toda essa tradição do sul. E eu não sei o que aconteceu, que um deles falou alguma coisa provocativa pro outro. Foi questão de segundos. O meu pai levantou, jogou a mesa, deu um murro na cara do meu tio. Meu tio voou, sangue no nariz, cai na hora. E aí todo mundo começou a se desesperar, as crianças começaram a chorar. E eu lembro que eu fiquei lá naquele estado de choque, mas ao mesmo tempo eu tava meio que, acho que, acostumada com aquelas cenas, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então eu peguei todas as crianças, inclusive uma tia minha que estava em estado de choque, e a gente ficou lá isolada. Eu falei: "Vem aqui, vamos lá pro quarto". E a gente ficou lá num quarto tentando se proteger daquela cena. Essa é uma das histórias, né, da minha vida. E com essa situação, com esse comportamento imprevisível do meu pai, que a qualquer momento alguma coisa catastrófica poderia acontecer, e isso fazia com que a gente ficasse assustado e com medo de qualquer coisa que a gente fizesse ou falasse. Eu nem tanto, porque eu era, como eu disse, uma garotinha bem falante, né? E eu era meio que atrevida. E falava algumas coisas pro meu pai, e eu não sei porquê, mas ele tendia a me ouvir, mesmo quando pequenininha. E isso era algo atormentador. E aí, como eu me sentia ali, como eu tinha essa relação com meu pai de poder falar as coisas e de repente fazer ele pensar de alguma forma, eu não sei se isso acontecia mesmo, só foi na minha cabeça de criança que eu fiquei com essa impressão, né? Mas quando eu cresci, de fato, ele tinha um respeito muito grande com o que eu falava. Mas aí eu com essa sensação de responsabilidade, né, tão pequena e já com tanta responsabilidade, eu tinha que externar de alguma forma a minha ansiedade, né? Todo aquele sentimento de desespero, de angústia, de esperar sempre pro pior. Aliás, quando não tinha briga durante 1 ou 2 semanas, quando ele não se alterava, a gente ficava com medo, porque tendia a ser muito mais forte, muito mais grave a briga se passasse um tempo maior. E foi assim até os meus 17 anos. E isso eu tive que externar, porque se a nossa mente não processa, o nosso corpo processa. E aí eu comecei a fazer o quê? A ter compulsão alimentar, a comer, ter picos de ansiedade.
Não é que eu comia muito no dia a dia, mas eu tinha o desejo de comer coisa errada. Tem que comer a coisa errada. A coisa que vai fazer mal para a saúde. E meio que é como se esses sentimentos que eu tive, eles fossem autodestrutivos, né? Eles querem te destruir. É como se tivesse aqui uma pessoinha falando, faça isso, tal. E é meio que autodestrutivo mesmo as reações que a gente tem. E a ansiedade não parou por aí. Após alguns anos, né, eu viajei, eu fui morar na Austrália sozinha, sem falar inglês, para fazer um intercâmbio de 5 meses, 6 meses, com direito a 1 mês de férias, né, 5 e 1 mês de férias. E ali eu entrei numa casa de uma pessoa que falava uma outra língua, com uma outra cultura, e eu ficava lá desesperada, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouco em paz ali. Não me lembro de ter me sentido mal, de ter me sentido insegura, eu me senti bem. Passado algum tempo, conheci meu marido e após 2 anos a gente se casou e eu engravidei. Assim, depois da minha lua de mel, eu descobri que eu tava grávida. Então foi algo assim que a gente não esperava. E eu não tava preparada, né? Acho que ninguém tá preparado para ser mãe. Acho que a gente só se prepara com o tempo. E aí eu fiquei lá naquela sensação de uau, o que tá acontecendo? Acabei de casar, filho. Enfim, eu ainda tinha o bônus, né, de ficar meia parte do tempo sozinha, porque meu marido ele trabalhava nas minas na Austrália, e aí ele trabalhava 2 semanas fora e ficava 2 semanas comigo, quando não, 3 semanas fora, 1 semana. Já teve casos que ele chegou de manhã e foi viajar no dia seguinte. E era um estilo de vida completamente difícil para uma pessoa que era solitária, que não tinha família do lado para dar o suporte, ainda mais grávida, que a mulher fica muito sensível, né, nessa fase. E aí eu fiquei angustiada, tal, e beleza, a gente acha que a gente tá suportando, né? Mas não, eu tava engolindo tudo. Eu não estava processando as minhas emoções da forma que eu deveria. Foi aí que quando eu cheguei eu engordei muito, né? Cheguei a engordar 30 quilos na gravidez. E quando eu cheguei às 37 semanas, eu fui para o exame de rotina, sozinha. E eles falaram que eu estava com sintomas de pré-eclâmpsia. E aí quando eu cheguei naquele ponto, eu liguei para minha mãe chorando, eu lembro, tô desesperada, eles falaram que eu tenho pré-eclâmpsia, a gente fica sensível, com medo, e eu tinha medo de morrer. E dali em diante, depois quando eu voltei para casa, fiquei mais 2 dias, 3 dias sozinha. E aí eu fui de novo para um outro hospital que tinha mais recursos pra gente checar direitinho se eu tinha mesmo pré-eclâmpsia. E dali eu não saí mais. Eles me internaram. Tive até que pedir para uma amiga minha pegar o carro que estava estacionado e tinha que pagar, sabe? Como se fosse aquele bilhetinho azul, não sei, que você coloca no Brasil. Então lá também tinha, que você tinha que pagar por hora, tipo, você pagava 2, 3 dólares a hora para ficar o carro. E eu lembro que eu fiquei lá, meu marido não tava lá, ninguém tava lá, e quem que ia ajudar? Quem que ia me ajudar? Aí eu lembro de ter ligado para uma amiga minha primeira professora de inglês, que virou uma amiga minha, inclusive madrinha do meu casamento, e eu pedi para ela vir com uma pessoa para poder pegar o carro e deixar na minha casa para que a gente não pagasse, né? E quando você deixa o carro assim, sem pagar, você leva uma multa. E eu já tinha levado uma multa de 100 dólares só por ter deixado o carro lá sem pagar a taxa, né, de estacionamento. E aí eu lembro de ter ficado desesperada. Eu não tinha roupa da criança. Já tinha a malinha pronta em casa, mas aí eu pedi pra minha amiga pegar essa mala. Aí eu não sabia se eu ia ficar lá ou não. Nessa, eu fiquei 4 dias. Foi quarta, quinta, sexta.
3 dias, perdão. 3 dias sozinha. Com a minha amiga indo lá de vez em quando, né, pra me dar um apoio. Mas nada melhor do que a sua família, né, de ter alguém ali, o marido, a mãe, enfim. E aí minha mãe, quando ficou sabendo, ela viajou de emergência. E ela chegou exatamente na mesma hora, praticamente, que o meu marido chegou. Então chegaram os dois lá, eu já tava em estado... Eu acho que eu nunca tive uma sensação tão agoniante, tão angustiante na minha vida de desamparo. E aí eu passei por aquilo tudo, eu estava, acho que em estado de choque, não sei. Eu lembro que a sensação, a emoção era horrível. Era uma sensação angustiante. E o filho não nascia. E na Austrália eles fazem de tudo para você não ter o filho com cesárea. Você precisa fazer parto normal. Eles vão até as últimas consequências para o parto normal. Só que no meu caso, eu acho que eles deveriam ter feito antes, né? E nessa eu fui até no sábado pela manhã e eles mandaram eu ir para casa. E aí a gente foi para casa e aí depois no sábado eu tava bem, me sentindo um pouco melhor. No domingo minha pressão arterial foi para 15 por 18, 12 por 8, 15 por 15, 16 por 10, que é muito alta, principalmente se você está grávida, isso é um risco para o bebê e para você. Fomos para o médico novamente, fui internada novamente, e aí eles começaram o processo naquele dia às 11 horas da noite, começaram o processo de indução ao parto natural, que eles começam a fazer vários procedimentos para você ter o filho naturalmente. E nenhum dos procedimentos resolveu, eu não tinha dilatação, apenas depois de 28 horas de indução ao parto, sentindo dores. Colocaram uma anestesia em mim que não pegou no corpo inteiro, só pegou a parte direita do meu corpo, então eu sentia todas as contrações que eles provocaram com os procedimentos químicos lá. Eu sentia dores no lado esquerdo todinho. E aí, como eles tinham já me dado essa anestesia, porque eu tava sentindo muita dor, eles viram o batimento do meu filho começou a cair, e ali eles falaram, bom, agora é hora da cesárea de emergência. E aí a gente foi pra cesárea de emergência e eles começaram a conversar, os médicos, e eles estavam muito preocupados, porque aí a minha pressão foi para 18 por 11, muito alta, já na sala de anestesia. E eles não poderiam, e eles tentaram, como eles deram a primeira anestesia, eles falaram, olha, a gente vai te dar uma outra anestesia de epidural, mas eu não sei se vai pegar, e se pegar, pode ser que ela suba para o seu pulmão e que você tenha dificuldade de respirar, e aí a gente vai ter que te dar uma anestesia geral, e aí você, para salvar a sua vida. Eles são super diretos e retos na Austrália. Eles não têm muita sensibilidade na hora de falar as coisas. Eu não sei. Eu, sinceramente, achei que algumas informações eu preferia não saber. E naquele momento eu lembro de pensar, meu Deus, que pena. Pela primeira vez, eu desejaria não estar entendendo o que eles estão falando, mas eu entendi. E aí na hora eu só fechei os olhos e pedi para Deus, por favor, Deus, me ajuda a pelo menos ver o meu filho vivo, nascer. Eu já estava esperando que eu fosse, sei lá, morrer. E aí, enfim, graças a Deus, a anestesia pegou no lugar certo e eu consegui ter o meu filho. Minha pressão abaixou, mas o terror continuou. E aí, além de todo esse estresse, de toda essa angústia emocional, eu ainda tinha um bebê na minha frente para cuidar que precisava de mim. Então foi uma situação assim terrível,
O que era para ser mágico se tornou um pesadelo. Passado um dia, 2 dias, minha pressão subiu de novo e os médicos preocupados, e entrava uma equipe médica. Eu lembro que eu estava tão apavorada que o meu filho engasgou com leite, eu apertei o botão de emergência, chegou todo mundo lá achando que eu estava morrendo, que alguma coisa tinha acontecido. Uma equipe de médico correndo para ir lá. Que eles falam código azul, né? Eles acharam, eu apertei o botão que chamava para emergência. Mas era só mesmo uma mãe que não estava acostumada com essa coisa de filho engasgar e como é que a gente faz, né? Mas ele foi rápido, ele começou a respirar novamente, foi tranquilo. Mas passou isso, eu fui para casa, minha mãe continuou comigo por mais 2 meses lá. E ela me ajudou demais, assim, ela foi uma pessoa que mais me ajudou. Só que aí quando ela foi embora, ela tinha que ir embora, eu lembro de estar chorando e ficando devastada pela solidão e meu marido fora. Minha mãe foi embora quando meu marido estava viajando a trabalho. E aí eu tive que ficar com o meu filho sozinha novamente. E eu comecei a desenvolver, eu lembro que a minha pressão ela começou a subir. Minha pressão subia do nada, eu conversando com as pessoas e do nada minha pressão subia. E começou a subir, e aí eu ia pro médico, aí eu comecei a tomar remédios para pressão. Continuei tomando os mesmos remédios porque eu ainda estava amamentando, então eu continuei tomando os mesmos remédios, mas eu continuava tendo a pressão alta e subia toda vez e demorou, olha, acho que eu demorei no mínimo uns 8 meses para parar de tomar remédio de pressão alta. Acho que até mais, acho que foi 1 ano e meio mais ou menos, eu ainda estava tomando remédio de pressão. E ainda depois disso tudo, só que aí a médica, né, ela percebeu que o que eu estava tendo era um ataque de pânico. E aí eu comecei a perceber, então eu comecei a fazer terapia. E lá na terapia eu descobri que, na verdade, tudo que estava acontecendo era um círculo vicioso que o meu cérebro criou. Então eu tinha a sensação de que um gatilho mental vinha, alguma coisa que me lembrava do que eu vivi, aí aquilo acelerava o meu coração, meu cérebro mandava a resposta de que estava acontecendo alguma coisa errada e a minha pressão subia. E eu comecei a tomar remédio também para a síndrome do pânico. E ali foi o meu processo, fazendo terapia, me medicando e sobrevivendo a tudo isso. E por que eu te contei tudo isso? E também e tudo isso para falar de quê? De ansiedade. Porque lá atrás, aquele trauma de infância onde, meu Deus, alguma catástrofe vai acontecer, alguma coisa muito errada vai acontecer, alguma coisa, eu estou em perigo, foi de encontro com a minha situação enquanto eu estava grávida com a pré-eclâmpsia. Então veio assim, juntou juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Aquela coisa, se identificou totalmente. Aquela criança interior que ficava apavorada com aquela nova mãe, que teve que lidar com toda aquela situação traumática, estressante, grudou e aí intensificou e veio em formato de sintoma, que é a síndrome do pânico. E hoje eu só tô podendo falar sobre isso com vocês sem a minha pressão elevar, porque eu me tratei, porque eu conversei sobre, porque eu admiti que eu tinha um problema e eu precisava resolver. Sem falar que
Eu tenho apenas um lamento a respeito disso tudo, que infelizmente a ansiedade, ela faz você perder alguns momentos muito importantes da sua vida. Por eu estar naquela situação de sobrecarregada emocionalmente, completamente lutando para poder sobreviver naquela tempestade emocional, muitas coisas da maternidade eu não consegui aproveitar. Mas graças a Deus eu consegui resolver isso a tempo, de não perder mais tempo com o meu filho, de aproveitar aqueles momentos de crescimento do meu filho. Mas foi sim, uma grande parte do começo da minha maternidade foi perdida. Não que não aconteceu, mas eu não estava ali, eu estava dentro de mim, fechada dentro do meu emocional, da minha tempestade. Então é isso que eu quero te deixar hoje com a minha história. Eu quero te explicar o quão importante é você tratar suas emoções. E o que você acha que está lá atrás, fechadinho, guardadinho no baú da sua memória, pode ser que venha à tona, pode ser que ele encontre uma situação do presente e que ele se atraia aqui, o trauma 1 se atraia com o trauma 2, que é a situação presente, e você comece a reviver os mesmos sentimentos desesperadores da sua infância. Então, para isso, você precisa primeiro entender, refletir e descobrir quais são esses gatilhos que fazem com que você volte. Talvez você já saiba que tem ansiedade, mas você não sabe a origem da sua ansiedade. Então, se você não sabe a origem da sua ansiedade, pega lá, reflete devagarzinho. Faça terapia, né? Mais uma vez, terapia é importantíssimo, tá? Para qualquer pessoa. E lá você vai descobrir como você... O que aconteceu com você que fez você ser ansioso? O que aconteceu com aquela criança interna que fez você ter essa ansiedade que paralisa você, que impede você viver o hoje, o agora? De repente está acontecendo algo maravilhoso. Como num outro vídeo que eu disse, tá um sol lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo brilhante, tá tudo mágico. E você tá numa tempestade interior. E você não consegue. Ai, sol, tá sol. Legal, muito bom. Ou, ai, eu tô com medo disso, eu não quero viver isso. E aí você perde a beleza do presente. Porque quem tem ansiedade não vive o presente, vive só no futuro. E no futuro que às vezes é só imaginário. Não é um futuro que vai existir. De repente não vai, de repente a coisa não vai acontecer do jeito que você está imaginando e se preocupando. E aí mas você continua vivendo ali, naquele caos, e aí você perdeu a situação mais importante da sua vida, ou de repente apenas um dia ensolarado. Apenas um momento onde o seu filho fez algo, disse algo que te surpreendeu, ou teve os seus primeiros passinhos, ou fez alguma coisa que você se emocionaria se estivesse presente, mas você só está de corpo presente, porque a sua mente está lá preocupada, fechada na sua ansiedade. Então é muito importante sim a gente tratar. Não se sinta culpado por ser ansioso e por perder o presente. Eu não quero que você se sinta culpado. Eu quero que você se sinta responsável pela sua cura. Agora que você já sabe que você está perdendo tempo, agora que você já sabe que você precisa superar algo aí dentro, corre e faz algo por você, para que você não perca mais, porque se existe algo que é precioso, é o nosso tempo. O tempo que você está usando aqui, que o tempo que você está me dando assistindo esse vídeo, ele é preciosíssimo. Porque sabe por quê? Ele não volta mais. O tempo da sua vida, o tempo dos seus filhos se desenvolverem, de crescerem, o tempo de você estar com a pessoa que você ama,
o tempo que você tem a sua família, o tempo que você está trabalhando, isso tudo não volta. Isso tudo é agora. Tempo é o que mais precioso nós temos. E é bem raro. Então aproveite o tempo que você tem hoje e agora para que você viva a sua vida na plenitude. E se você sofre de ansiedade, assim como eu sofri, você precisa de ajuda e você precisa enfrentar essas emoções, descobrir o que leva você a ser ansioso, quais foram os gatilhos, quais foram as situações, circunstâncias que ainda estão aí influenciando você na sua vida de hoje adulta. E a partir disso, você vai começar a viver o hoje, a viver o agora, com intensidade e com a plenitude, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.